Então, aqui, em nome do Instituto Monitor do Hub Educacional Positivo, nós vamos apresentar a pesquisa que nós realizamos com alunos, pais e escolas sobre os desafios do novo ensino médio. Quais são as mudanças que vêm por aí e como eles estão vendo essas mudanças. E aqui eu faço um convite a vocês, tá? Ao falar das mudanças do novo ensino médio, o nosso convite é assim: vamos pensar qual é o nosso papel no mundo, né? A BNCC, as diretrizes curriculares, elas estão nos colocando uma série de mudanças e, ao falar em mudanças, elas estão falando em protagonismo, elas estão falando em projeto de vida, elas estão falando em uma série de coisas que as escolas vão precisar incluir no seu currículo, incluir no seu trabalho. Tá? E aí acho que a gente precisa pensar assim, qual é o meu papel no mundo? Tá? Qual é o protagonismo que eu, enquanto pessoa, tenho para transformar a realidade das pessoas que existem, que estão à minha volta? Tá? E aqui eu trago 3 histórias que eu vou contar muito rapidamente. A história do Ryan, que é do Canadá. Numa aula, aos 6 anos de idade, na escola, ele se sensibilizou com uma história contada pela professora sobre as crianças na África que passavam sede. Tá? O Ryan, então, aos 6 anos de idade, ele levanta $2.000 porque ele leva para as crianças na África, no norte da Uganda, um poço artesiano via uma ONG que fazia esse trabalho. Hoje o Ryan tem 30 anos e ele é um empreendedor social e já levou água potável para mais de 1 milhão de crianças africanas. Tá? O segundo é o Iqbal, ele é paquistanês. Ele foi vítima de trabalho infantil, trabalho escravo infantil. Aos 10 anos ele consegue fugir da onde ele estava e ele começa um movimento no Paquistão contra o trabalho infantil. Né? Este movimento dele foi tão forte que aos 14 anos, infelizmente, as pessoas contra quem ele lutava assassinaram o Iqbal. Tá? Mas ele é considerado um exemplo de protagonismo no Paquistão. A Kate recebeu sementes e plantou essas sementes de repolho na sua casa. E dessa plantação nasceu aquele mega repolho. Ela olhou para aquilo e falou assim, não vou conseguir comer tudo isso sozinha, né? Vou dividir isso. E ela levou para uma instituição que fornecia comida para quem não tinha. Tá? E hoje ela representa um movimento que tem mais de 60 hortas espalhadas, né, pelos Estados Unidos e que levam comida às pessoas que precisam. Por que nós estamos falando disso? Porque a BNCC, ela traz a nós a necessidade de nós trabalharmos protagonismo, projeto de vida, aproximarmos os nossos alunos do mundo do trabalho. Tá? Essas são algumas das mudanças que elas trazem para a gente. Olhando para isso, nós desenvolvemos, então, uma pesquisa que levanta os dados sobre as necessidades e desejos da comunidade escolar em relação a essas mudanças. O que pensam os jovens? O que pensam os pais sobre as mudanças do novo ensino médio? Né? Essa pesquisa ela também tem por objetivo subsidiar as instituições de ensino no desenho da nova organização do ensino médio. Com quem nós fizemos a pesquisa? Com escolas, alunos e famílias. O que nós temos aqui, então? Perguntamos aos jovens, tá, sobre currículo flexível. Se a sua escola ofertar para você um currículo flexível, isso está previsto aonde? Isso está previsto na nova organização do ensino médio. Eu vou ter a formação geral básica, 1.800 horas, e eu tenho um currículo flexível que vai ser ofertado em formato de itinerários formativos de 1.200 horas. Aonde entra esse currículo flexível? Nos itinerários formativos. Mas antes de falarmos em itinerários, nós falamos com jovens, fizemos a seguinte pesquisa. Se a sua escola ofertar um currículo flexível, tá? Quais disciplinas você escolheria? Os jovens que responderam, eles apontaram para nós. Daqui não dá para ver muito bem, mas biologia, matemática, história, inglês e língua portuguesa como as 5 disciplinas mais escolhidas por eles, seguido das demais. Fizemos a pergunta reversa. Se você, quais as disciplinas que você não escolheria? Porque como ela era uma pergunta que eles poderiam colocar mais de uma opção, nós colocamos a pergunta reversa, né? E aí eles trazem para a gente, então, aqui eles não escolheriam, né? A mais respondida foi arte, física,
filosofia, sociologia e química. Tá? Bom, depois que nós conversamos com eles sobre as disciplinas, nós então fizemos a mesma pergunta para as escolas. Então, assim, diretores, gestores, coordenadores, quais são as disciplinas que vocês entendem que os alunos de vocês escolheriam se você abrisse um currículo flexível para eles? Aqui a gente começa a ter algumas conexões e outras desconexões, tá? Então, veja, os gestores das escolas entendem que língua portuguesa seria a disciplina mais escolhida, tá? Os alunos dizem que essa seria a quinta disciplina que eles escolheriam. Arte. Os gestores colocaram como a quinta disciplina escolhida. Os alunos, seria a última opção deles, seria a disciplina de arte, ou a disciplina que menos teve escolha foi esta, tá? E aí nós temos outras, né, que a gente pode ver aqui no gráfico, tá? Da onde vem a conexão ou a desconexão? A BNCC nos diz o seguinte: nós precisamos ouvir os alunos. As mudanças do ensino médio precisam ser realizadas a partir de uma pesquisa com os alunos. Nós não podemos fazer as mudanças a partir daquilo que nós entendemos que era uma boa escola até o presente momento. Nós precisamos ouvir pais, nós precisamos ouvir alunos, ouvir a comunidade. E aí nos assusta quando a gente pergunta: se tivesse que definir hoje a oferta dos itinerários, saberia qual ou quais seriam? Apenas 14% dos gestores responderam que sim, que eles fariam, que eles saberiam qual itinerário ofertar na sua escola a partir de uma pesquisa com alunos. Os outros 86% ou ofertariam itinerários a partir daquilo que eles acham que é bacana, que o aluno escolheria, ou a partir da opinião da equipe pedagógica, ou seja, ela não é fundamentada na pesquisa e no olhar do aluno sobre as mudanças do ensino médio. Tá? As escolas, ainda perguntamos para elas se elas saberiam afirmar se os alunos gostariam de fazer as suas opções por área, por disciplinas ou por temas. 32% respondeu que sim, eles conhecem a partir de pesquisas, eles saberiam orientar isso, né? E 31% respondeu que, quanto ao itinerário de formação técnica, se ele saberia afirmar o nível de interesse dos alunos voltados para a formação profissional, 31% a partir de uma pesquisa. Ainda em currículo flexível, tá? Nós fizemos então a pergunta para eles em relação a itinerários. Tá? Tiramos eles um pouquinho do padrão que eles estão acostumados hoje e perguntamos para eles assim: se a escola te oferecer um itinerário por área de formação e não mais por disciplina, qual seria o itinerário que você escolheria? Tá? O itinerário mais escolhido foi Ciências da Natureza e suas tecnologias. Lembram qual era a disciplina que eles tinham escolhido? Biologia. Mas eles não era a preferência deles ou não estava num nível importante de preferência de escolha química e física. Tá? Então, quem é que está puxando essa área aqui é a biologia. Eu, enquanto gestor de escola, preciso conhecer isso, porque se eu vou ofertar um itinerário formativo pelas áreas do conhecimento, eu preciso saber qual é a importância de cada uma das disciplinas sobre o olhar dos meus alunos. A segunda área de maior preferência foi Ciências Humanas e Sociais, depois Matemática e suas tecnologias e, por último, Linguagens e suas tecnologias. Tá? Aí a gente ampliou um pouquinho esse universo e falou para eles assim: e se ao invés de 4 itinerários você tivesse que escolher entre 5, né? E o quinto é a formação técnica, que é a que menos é ofertada nas escolas hoje de educação básica. Tá? E, para nossa surpresa, aqui está a resposta dos alunos. 46% dos alunos disseram que sim, que eles têm interesse numa formação técnica, tá? E escolheram a formação técnica junto com outros itinerários. E os pais disseram, 88% dos pais têm interesse na oferta do itinerário de formação técnica no ensino médio. Esse é um número significativo, tanto dos alunos quanto dos pais, que a gente deveria parar e olhar para este número. Tá? E também os pais, mais de 40%, escolheram a formação técnica como a formação que o filho poderia escolher no ensino médio. Muito bem.
Nós temos 88% dos familiares que responderam que gostariam, né, dessa formação no ensino médio. Porém, olha aqui uma nova desconexão. 30% dos pais indicaram a área de informação e comunicação como sendo de preferência dos filhos deles. Tá? Numa lista de cursos, eles disseram que 28% escolheriam um curso técnico em jogos digitais e 22% em redes de computadores. Quando nós vamos e fazemos essa mesma pergunta para os jovens, qual era a disciplina que eles queriam? Biologia. Qual era a área que eles tinham escolhido? Ciências da natureza. Quando nós chegamos nos cursos técnicos, obviamente, os cursos na área de ambiente e saúde foi o mais escolhido, com 32%. Tá? E apenas 17% dos jovens falaram que eles têm interesse em cursos como jogos digitais, como sistemas de ensino. 48% dos alunos disseram que escolheriam um curso técnico. Quando nós apresentamos uma lista de cursos técnicos para a escolha, existia lá uma lista de cursos e o último item eu não escolheria um curso técnico. Apenas 12% disseram para a gente que eles não escolheriam um curso técnico. Nós colocamos essa relação, eles fizeram algumas escolhas. Tá? E apenas 27%, gente, isso daqui é uma informação que eu digo que ela é para a gente sentar em cima dela e pensar. Tá? 27% não escolheria, ou apenas 27% escolheu o itinerário de matemática e suas tecnologias. E nós colocamos uma pergunta aberta para eles, que foi a seguinte: esqueça o que a escola te oferece. Tá? O que você gostaria que fosse trabalhado na escola daquilo que ela não trabalha hoje com você? A que teve a maior quantidade de respostas foi a educação financeira. E aí eu pergunto para vocês, eu não escolho a matemática, mas eu digo que a educação financeira é importante para a minha vida. Né? Então aqui nós temos uma desconexão entre o que se ensina e o que se aprende muito grande hoje nas nossas escolas. Aqui nós temos o perfil do respondente. A pesquisa foi aplicada de 8º ano até a 3ª série do ensino médio. Por que 8º e 9º ano? São os alunos que vão usufruir desse ensino médio em 2022. Nós perguntamos para eles sobre, em relação à organização, se eles gostariam de escolher um itinerário formativo no início do ensino médio ou na metade do ensino médio. A grande maioria falou que na metade. Tá? Se eles gostariam de estudar com pessoas da mesma turma ou de turmas diferentes, eles também apontaram a possibilidade de estudar com pessoas de turmas diferentes. Apresentamos as áreas do Guia do Estudante com algumas profissões para que eles apontassem qual área eles escolheriam. De novo, saúde e bem-estar, ela continua sendo apontada como um curso, né, que eu escolheria no ensino superior. E aqui uma informação importante. Perguntamos a eles, dessas opções que vocês fizeram aqui, qual é o nível de certeza de vocês? Você não tem certeza, você tem certeza ou você não sabe? Né? Eu não tenho certeza é assim, eu escolhi, mas eu não tenho certeza dessa resposta, dessa escolha. Tá? Quase 60% dos jovens que escolheram uma opção de curso não têm certeza do que eles escolheram. 40% eles têm certeza e apenas de 2% a 3% eles não sabem, eles escolheram apenas porque a pergunta era obrigatória. Tá? Perguntamos também sobre o projeto de vida. Então, assim, você gostaria que fosse desenvolvido no ensino médio? 90% dos jovens disseram que sim. Que eles gostariam que a escola trabalhasse com projetos de vida, desenvolvimento de projetos de vida ao longo do ensino médio. Tá? Perguntamos se a escola oportuniza. 60% disseram que oportuniza, mas de forma coletiva. Tá? Então, não é o desenvolvimento do meu projeto de vida, é o desenvolvimento, eu falo sobre o projeto de vida. Tá? Perguntamos sobre a escola conhece sobre os projetos de vida. E nós tivemos aqui que a grande maioria falou que conhece superficialmente. Bom, eu comecei contando uma historinha para vocês e vou terminar contando outra. Tá? Quando eu fui procurar sobre protagonismo juvenil, eu encontrei aquelas 3 pessoas que eu apresentei no início para vocês. E tive muita dificuldade em encontrar a história de um protagonista infantil brasileiro. Tá? Eu acho que esse também é um dado muito importante que a gente tem que pensar sobre ele. Encontrei essa semana a história do João Paulo Guerra Barreira. O João Paulo, quando você pergunta para ele o que ele quer ser, ele diz: engenheiro espacial, engenheiro civil, cientista, inventor e astronauta. Ou seja, ele pensa grande e longe, né?
Ele tem hoje 9 anos, ele já escreveu 3 livros, já desenvolveu 2 jogos a partir desses livros. Ele é o mais jovem a receber um prêmio da NASA, tá? E ele recebeu essa semana um prêmio da Agência Europeia Espacial sobre um desenho de um concurso que ele participou para coleta de materiais no espaço. A escola que quiser contratar, inclusive, ele é palestrante também, tá? Ele está dando palestra por aí, ok? Legal. Dando palestra. E aí, eu quero deixar esse convite para que cada um que está aqui me ouvindo pense sobre o seu projeto de vida, né? Como que você respondia aquela pergunta quando você era criança, assim, o que eu quero ser quando crescer? Será que a gente se tornou aquilo que a gente respondia ou a gente foi mudando ao longo do tempo? Tá? Você se sente preparado para o futuro? Não é só o jovem que tem que responder isso, a gente também, né? Em 10 anos, onde você quer estar? O que o futuro representa para você? E o mais importante, daqui a 10 anos, ele começa hoje. Nós estaremos aqui fazendo uma oficina com quem quiser participar sobre o projeto de vida, que ela faz parte de um itinerário formativo que nós estamos desenhando e que podem ser aplicados nas escolas, tá? Na bancada ali atrás. E eu trago o presidente do Instituto Monitor. O Instituto Monitor é uma escola de educação à distância que tem a sua história de 80 anos no Brasil e que começou a fazer educação à distância quando a gente nem pensava que isso era possível, né? Por correspondência. E ele, de tudo que ele nos conta sobre essa trajetória, eu fico com a frase dele que diz o seguinte: sonhar grande ou pequeno dá o mesmo trabalho. Muito obrigada e um bom dia a todos vocês.